Jeremias capítulo 12, leremos dos versos de 1 até o verso 5, livro do profeta Jeremias, capítulo 12, leremos dos versos 1 até o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, têm-te nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Então Deus responde à oração de Jeremias: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Queridos, o problema de muitos, na época de Jeremias e na nossa época, muitas vezes não é levar uma vida caracterizada pela maldade, mas uma vida medíocre, caracterizada pela mediocridade. E por que tanta mediocridade? Artistas, jogadores, muitas das nossas crianças, jovens, adolescentes sonham com aquilo que é medíocre, principalmente porque não há Oscar para quem vive melhor, de forma mais íntegra. Não há vendas, ibope, curtidas para uma vida de retidão, mas muitas coisas que são exaltadas nos nossos dias são coisas medíocres, são coisas levianas, são coisas vãs, passageiras, que serão consumidas pelo fogo. E quando olhamos o capítulo 12 do livro de Jeremias, que eu gostaria de meditar com você, no versículo 5, a resposta do Senhor à oração de Jeremias, nós vemos um profeta, ao olhar para tudo isso, ele olha para a sua geração, ele olha para aquela sociedade da época, e ele percebe tanta maldade, ele percebe que as coisas iam mal, e ele questiona, ele fala: Deus, por que de tudo isso? Senhor, o Senhor não olha para o meu coração, o Senhor não olha para o que eu estou passando, o Senhor não olha para essa maldade toda ao meu redor. Deus, o Senhor não vê. E no versículo 5, nós temos a resposta de Deus para Jeremias, e nessa noite eu gostaria de meditarmos um pouco na vida desse profeta, de modo que o tema da nossa mensagem é vivendo acima da mediocridade, olhando, por exemplo, de Jeremias. Nós olhamos para as Escrituras e procuramos muitas vezes por homens perfeitos. Contudo, as Escrituras falam muito sobre Deus e revelam o pecado dos homens. Nós ansiamos por heróis, nós queremos heróis perfeitos, mas quando olhamos para as Escrituras, nós vemos homens imperfeitos, nós vemos homens que eram íntegros, que buscaram servir a Deus, que buscaram viver uma vida de retidão, uma vida de fato íntegra, uma vida acima da mediocridade, mas contudo que eram feitos do mesmo material que eu e você fomos feitos, do mesmo barro que nós, mas eles não eram heróis perfeitos. Jacó era um enganador, Moisés era um assassino, Davi era um adúltero e assassino, Pedro,
um blasfemo, alguém que negou o Senhor Jesus. E aqui agora vemos a fraqueza de um grande homem de Deus, Jeremias, que era um modelo de homem, alguém que de fato era íntegro e tinha uma vida pautada na excelência, um homem que de fato buscou ao Senhor e que decidiu honrar a Deus. Vimos algumas semanas atrás sobre o chamado de Jeremias, um homem modelado por uma visão, guiado pelo Senhor, piedoso, um homem de oração, mas a sua piedade não o livrou das dificuldades, o seu amor pelo Senhor não o livrou das circunstâncias adversas e da sociedade perversa que o rodeava. Ele profetizava a um povo rebelde, e agora ele questiona o Senhor. Ele estava esmagado pela oposição. Jeremias estava mergulhado em autopiedade. Ele olhava para si e dizia assim: Senhor, o Senhor não tem pena de mim? Olha para as circunstâncias, olha para mim, Senhor, vê meu coração. Eu temo ao Senhor, mas a situação ao meu redor está insustentável. E ele estava pronto a abandonar o seu chamado e tornar-se uma mera estatística em Jerusalém. Ele ora ao Senhor, ele questiona a Deus, e então Deus responde. Muitas vezes oramos e queremos respostas da parte de Deus, mas às vezes as respostas que Deus nos traz não são aquelas que gostaríamos de ouvir. A palavra de Deus diz: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? O que Deus está dizendo para Jeremias? O que você quer alcançar, Jeremias? Grandes fortunas? Você quer conforto? Jantares caros? Viagens ao redor do mundo? Uma vida mais duradoura? Você está procurando escapar da morte? De fato, a vida é difícil, mas você vai desistir diante da primeira oposição, diante da primeira dificuldade? Vai resignar-se a comer apenas 3 refeições diárias e virar mera estatística em Jerusalém? Deus diz a Jeremias: eu te chamei para muito mais do que isso, para perseguir a justiça, para manter a direção rumo à vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz: tudo isso que você está vivendo, você está indo com homens que vão a pé, e o que eu tenho para você é te fazer competir com homens que vão a cavalo. Nas florestas do Jordão existiam leões, e o que Deus diz para Jeremias é: em face dessas adversidades, você ainda está em terra segura. O que você vai fazer quando eu colocar você na floresta do Jordão, onde há animais ferozes, onde o perigo é muito maior? O que Deus dizia a Jeremias: Jeremias, todas essas circunstâncias adversas, tudo isso que você está sofrendo, eu estou te preparando para que você vá muito além, não sendo mera estatística, mas para que você seja um instrumento nas minhas mãos, para profetizar a um povo rebelde, mas que seria um marco, não apenas para aquela geração. Deus estava preparando Jeremias para marcar muitas vidas, inclusive nós aqui nessa noite. Jeremias sequer imaginava isso. Ele sequer imaginava o que Deus tinha para com ele. Deus queria que ele corresse com cavalos. Aquelas circunstâncias eram difíceis. Deus diz: eu tenho muito mais. Você imagina isso, querido? Você chega para Deus e fala: Senhor, está difícil, alivia um pouquinho. As coisas estão muito difíceis. E Deus diz assim: isso aí é só o começo. Eu tenho muito mais para você. Eu estou te preparando para algo muito maior. É como um atleta que começa a treinar, e talvez os primeiros treinos são dolorosos demais, difícil demais, ele não consegue atingir grandes distâncias. Quando ele é preparado então para poder correr maratonas, para poder chegar a distâncias cada vez mais
maiores. E talvez na nossa vida nós passemos por dificuldades, queridos. Nós soframos e talvez a pergunta que a gente faça ao Senhor é: Deus, não dá para aliviar um pouquinho? Deus, olha para a situação ao meu redor. E talvez o que Deus esteja fazendo com a minha e com a sua vida é nos preparar, é nos forjar, é moldar o nosso caráter para depender dEle, para olhar para Ele e para vencer batalhas ainda maiores e para chegar a voar novas alturas, atingir profundidades cada vez mais profundas na presença do Senhor, em intimidade com Ele. Jeremias responde a essa pergunta. Ele não traz uma resposta no livro, mas ele responde com a sua vida. Jeremias disse por meio da sua vida: eu correrei com cavalos. Eu correrei com cavalos. Em Jeremias capítulo 25, verso 3, abra lá comigo, um pouco mais à frente. Jeremias então, agora ele profetiza ao povo, e no verso 3 é dito o seguinte: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Primeiro Deus chama Jeremias para competir com cavalos, e agora então ele é chamado a perseverar em meio a dificuldades. Durante quantos anos? 23 anos. Jeremias está profetizando a um povo. E que horas que ele começa a profetizar? Diz o texto: começando de madrugada eu vou-la tenho anunciado. Você imagina, querido, uma congregação, pregar uma congregação durante 23 anos para pessoas que não te ouvem. Não somente isso, nesses 4 dias de acampamento, dos nossos adolescentes, eu cheguei lá na quinta-feira e fiquei até no sábado à noite, porque eu pregaria aqui hoje pela manhã, então eu voltei para cá depois do culto à noite. Mas no sábado lá, estando pregando para os nossos adolescentes, chegou um determinado momento que eles vieram jogar tinta em mim, E aí tinham, acho que era pente pobre, que chama lá a brincadeira deles, e aí me jogaram água fria e tinta. Confesso que eu olhei assim e falei: olha só, estou pregando para os meninos e eles vêm fazer isso comigo. Aí eu descontei, joguei tinta neles também. Mas Jeremias sofria verdadeiramente, ali era com carinho, Eles queriam matar Jeremias, eles não ouviam, eles não apenas não lhe davam ouvidos, como eles conspiravam contra ele para matá-lo. Ele não estava seguro diante daquela congregação que Deus colocou diante dele. Ano após ano aquele homem permaneceu fiel, e não apenas permaneceu fiel, ele permaneceu pregando a palavra do Senhor diariamente, começando de madrugada, antes do romper do sol. Jeremias se mantinha firme, ele perseverava, 23 anos, você tem noção, querido, dia após dia, durante 23 anos, sem ver resultado. Por quanto tempo talvez você está orando pela conversão de um ente querido? Por quanto tempo talvez você está orando, esperando da parte de Deus a transformação? Por 23 anos. Tarefas árduas não são normalmente muito populares, e tudo que demanda esforço, tudo que demanda perseverança, muitos não estão dispostos a fazer. Normalmente, eu me lembro na minha juventude, e plantando igrejas, que quando se tinham vigílias, normalmente às vezes tinham vigílias, o pessoal ia. Mas nas reuniões de oração semanais, não iam. Porque a reunião de oração semanal exige uma perseverança. Ir em uma vigília enchia muito mais, porque vai naquele momento
E muitas vezes a gente é assim com Deus, a gente está querendo uma resolução rápida, a gente busca e a gente quer logo que Deus nos responda. Só que a palavra de Deus não diz que Deus ele está disponível para responder ao nosso bel prazer. A Bíblia diz que nós devemos cultivar um relacionamento com Ele. Alpinistas profissionais, quando estão em uma escalada, muitas vezes subindo grandes alturas, eles passam por tempestades, por momentos críticos, onde eles têm que fincar estacas, onde eles têm que fazer um acampamento e têm que talvez passar dias ali parados, esperando aquela tempestade passar, para eles continuarem então a sua jornada. E na nossa jornada cristã, querido, nós somos chamados também a perseverar e talvez diante das dificuldades fincar estacas, manter-nos perseverantes, não retroceder, dependentes do Senhor. E por que Jeremias perseverava? Ao olhar para o livro de Jeremias, nós vemos pelo menos 7 momentos que Jeremias está em oração à parte com Deus. Nós vemos um profeta profetizando a um povo, nós vemos um homem firme, que não arreda o pé, que se mantém fiel, que profetiza ao povo, mas que quando ele não está falando ao povo, ele está a sós com o Senhor, ele gasta tempo com oração. Muitas vezes gastamos tempo demais com coisas fúteis e quase nada com oração. Lutero dizia que em um dia muito cheio, ele teria que gastar pelo menos 2 horas em oração. Caso contrário, não teria um dia vitorioso. Enquanto muitas vezes buscamos os melhores métodos, buscamos as melhores estratégias, os melhores eventos, procuramos talvez estratégias com o intuito de atrair as pessoas, Deus está preocupado com os melhores homens, aqueles cujo coração é completamente dele, gente que o ame, que o deseje, que queira a sua presença, que anseie por ele, cujo coração é completamente dele. E porque Jeremias tinha o seu coração totalmente entregue ao Senhor, Deus pôde transformar a vida daquele homem e por meio daquele homem ser um marco para toda uma geração e para muitas gerações, até hoje, olhando para a vida desse homem. Jeremias era um homem que era dedicado ao conhecimento da palavra. Queridos, profetas, eles não profetizavam muitas vezes nada novo. A profecia de Jeremias estava baseada na Torá. Quando ele dizia sobre o cativeiro daquele povo, ele simplesmente estava interpretando aquilo que já dizia a Escritura Sagrada no Pentateuco. O povo havia abandonado o Senhor, o povo de Israel havia se tornado um panteão de deuses idólatras, eles haviam se tornado assassinos. E ao olhar então para as maldições pela quebra da aliança, ele vê que de fato, quando o povo abandonasse o Senhor, eles seriam levados cativos, eles seriam exilados. E Jeremias profetiza a palavra, ele conhece a palavra. E muitas vezes nós não perseveramos porque nós somos rasos demais no conhecimento das Escrituras. Quando olhamos para a igreja perseguida, muitas vezes eles não têm condições de ter uma Bíblia. E quando chegam Bíblias, aqueles homens devoram, eles abraçam como sendo o objeto mais precioso da face da terra. Muitas vezes temos dezenas de Bíblias nas nossas casas, e nós não a conhecemos, e nós não a lemos diariamente. Nós não nos aprofundamos no conhecimento da palavra do Senhor, porque ela é quem revela quem é Deus, ela é quem nos traz a palavra do Senhor para a nossa vida, para moldar o nosso ser, para forjar o nosso caráter. Certa feita, em uma viagem que eu fiz
para a Europa. Eu estava na França, e lá na Inglaterra, e lá eu conheci um muçulmano. Ele estava lá estudando inglês também. E aí, conversando com ele sobre a questão do Alcorão, eu perguntei para ele, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes, jovem, e aí fui perguntar para ele, né? Falei, quantas vezes você já leu o Alcorão? Que ele homem tinha por volta de uns 30 anos. Eu tinha uns 20 e poucos e ele tinha uns 30. Ele olhou para mim e disse assim, eu já li o Alcorão 45 vezes. Aí eu perguntei de novo, que o inglês dele era meio ruim, eu falei, eu acho que ele está confundindo os números. Falei, quantos? Ele falou, 45 vezes. Muçulmanos, querido, enviam crianças para madrasas, onde muitas delas, aos 12 anos de idade, recitam o Alcorão de cor. E muitas vezes nós estamos preocupados demais em adquirir um carro novo, em conseguir conquistar uma promoção, uma nova conta. Dedicamos tempo demais correndo atrás do vento, não buscando o conhecimento da verdade que está nas nossas mãos. Jeremias perseverava, porque ele tinha uma vida firme com o Senhor. E acima de tudo, Jeremias perseverava. A base da perseverança de Jeremias não estava nele, estava no Deus que antes perseverava com ele. Abra sua Bíblia comigo em Lamentações, capítulo 3, verso 21, até o verso 25. Jeremias diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. O que Jeremias ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele persevera, porque primeiro Deus perseverava com ele. Mesmo frente a todas as dificuldades e desastres que estão diante de mim, lembro-me daquilo que me traz esperança, o grande amor de Deus, o seu favor imerecido para conosco, são a causa de nós não esmorecermos diante das dificuldades, porque a cada novo dia, a cada manhã, a cada novo nascer do sol, Deus continua nos amando, Deus continua tendo misericórdia de nós, o amor dele para conosco é infinito. Ele acordava de madrugada para anunciar a palavra àquele povo, e toda vez que ele acordava, ele olhava para aquele nascer do sol e ele via a misericórdia, a graça de Deus renovando sobre ele. Deus é quem o capacitava, e a cada nascer do sol, vinha o novo da parte de Deus para Jeremias, renovo da parte de Deus, transformação, cura para a sua alma. Jeremias não olhava para as circunstâncias, ele não olhava para os problemas ao seu redor, ele tirou os olhos daquilo que poderia deixá-lo fraco, daquilo que poderia tirar o seu foco, e ele olha para o Senhor, ele olha para a graça de Deus, aquilo que traz esperança. Por 23 anos ele prega, porque ele via o sustento de Deus para com ele, cada vez que o sol nascia, a cada nascer do sol, Jeremias podia sentir, perceber a graça, o amor leal de Deus com ele, porque Deus não desistia dele, porque Deus tinha misericórdia dele, necessariamente ele tinha que exercer misericórdia para com outros. Ele tinha que anunciar a palavra do Senhor, chamar pecadores ao arrependimento. Talvez hoje vivamos dias difíceis, talvez hoje vivamos dias de crises. Deus permite que passemos por muitas dificuldades,
Mas Deus nos convida a correr com cavalos. Deus nos convida a olhar para Ele. Deus nos convida a depender dEle, a buscar a face dEle, a confiar nele, para que possamos alçar alturas ainda maiores, queridos. Para que não sejamos mera estatística, mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que amam o Senhor acima de todas as coisas, que se colocam perante a face dEle em oração, que batalham de joelhos, que amam a sua palavra e que diariamente perseveram em obediência ao Senhor, não murmurando, não se levantando contra as pessoas ao nosso redor, mas nos colocando como instrumentos nas mãos de Deus para a transformação do ambiente ao nosso redor. Deus quer levantar homens e mulheres aqui para serem instrumentos nas suas mãos, para viverem acima da mediocridade, para testemunharem do seu amor, para experimentarem a sua graça, dia após dia, a cada nascer do sol. Que Deus nos abençoe, queridos.